Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas 18. Nós vamos ler dos versículos 1 ao versículo 14. Lucas 18, do 1 ao 14. Todos encontraram? Lucas 18, do 1 ao 14. E a palavra de Deus diz assim: Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: Faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: Embora eu não tema a Deus, nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: Ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, eles lhe fará justiça, e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Vamos orar? Santo Deus, te agradecemos, Pai, pela sua palavra. Muito obrigado porque o Senhor nos ensina continuamente a respeito do teu reino, a respeito do teu Filho. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos deixou a tua palavra como regra de fé e prática, como um manual que nós temos para a nossa vida. Pai, que através dessas 2 parábolas o Senhor possa nos ensinar a respeito da verdadeira oração do cristão. Deus, que possamos de fato amar ao Senhor acima de todas as coisas. E eu peço ao Senhor que o Senhor agora aqui fale a tua igreja, fale a minha vida. Deus, que o Senhor possa tirar agora qualquer coisa que está nos distraindo, que o Senhor possa de fato abrir os nossos corações para a tua palavra, para o teu ensinamento, e que possamos de fato sair daqui diferente de como nós entramos. Fale aos nossos corações, Pai, transforme vidas, a começar pela minha, Pai. Deus, que não seja eu falando aqui, mas sim o teu Espírito Santo, ensinando a tua igreja. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, por cada um que está aqui. E é em nome de Jesus que eu faço essa oração. Amém. Queridos, para nós entendermos um pouquinho melhor o contexto dessas 2 parábolas, um pouquinho antes, no versículo 17, a partir do versículo 20, Jesus ele vem falando a respeito do reino de Deus, a respeito da vinda do Filho do Homem. E aqui, ele falou, a partir do 20, que quando chegar a hora, e que esta hora já era próxima, a hora que o Filho do Homem viria, voltaria para buscar a sua igreja, para estar com os seus, o mundo estaria completamente perdido. E ele usa ali, no versículo 27, 26 e 27, o exemplo de Noé, que assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. Nós sabemos que na época de Noé, o mundo ia de mal a pior. Não tinha um justo sequer por toda a face da terra. Apenas Noé e a sua família, que Deus os escolheu porque eles temiam a Deus, e Deus os escolheu para dar continuidade a toda a criação. E Deus ali,
na época de Noé, onde Jesus fala ali, o povo vivia comendo, bebendo, casando-se, sendo dado em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. E a justiça de Deus caiu sobre aqueles. Então veio o dilúvio e os destruiu a todos. A justiça de Deus veio sobre a face da terra. Assim também será, Jesus continua, assim também será como foi no tempo de Ló. Deus ali falando com Moisés, quem lembra? Moisés ali em um relacionamento com, Moisés não, Abraão, já tinha confundido aqui. Abraão ali, junto com o seu sobrinho morava, Ló, em Sodoma, e Deus falando com Abraão, falando que iria até Sodoma e Gomorra para destruir aquela cidade, e ali Abraão começa a interceder por aquela cidade. Deus fala para ele, está chegando para mim coisas terríveis a respeito daquela cidade. E Abraão, com toda a coragem ali, porque diante de Deus, indo contra o que Deus estava falando ali, ele falando, mas Deus, e se você achar, se o Senhor encontrar ali 50 justos, o Senhor vai destruir tudo. E Deus falando, não vou. Pelos 50 justos eu não destruirei. E Abraão continua falando dos 45, e se tiver 40, 30, 20 e 10. Se tiver 10 justos ali naquela cidade, o Senhor ainda destruirá? E Deus fala, não, eu não vou destruir. E quando os anjos, os 2 mensageiros chegaram na cidade, Ló já estava ali esperando eles. Ló correu, trouxe eles para dentro de casa, já era ali à tarde, assou pão para eles comerem e tudo mais. Quando todos os homens, e ali em Gênesis 18 fala que todos os homens daquela cidade, do mais novo ao mais velho, foi até a casa de Ló. Todos estavam ali, rodeando a casa de Ló, querendo aqueles 2 homens, e a Bíblia fala claramente que eles queriam aqueles 2 homens para ter relações com eles, para estuprar aqueles 2 homens. Olha a perversidade daquela cidade. E Ló fala, não, está aqui minhas 2 filhas, virgens ainda, faça o que quiser com elas, mas não vá contra esses 2 visitantes que estão sobre minha responsabilidade. Mas os homens ali continuaram e querendo fazer pior ainda com Ló, porque Ló foi contra eles. E então o poder de Deus veio, todos ficaram cegos ali, os anjos puxaram Ló para dentro de casa e falando, Ló, sai com a sua família, vá embora, porque essa cidade será destruída. Não olhe para trás, vá embora. E aquela cidade foi de fato destruída. E a esposa de Ló, que olhou para trás, se transformou numa estátua de sal. Olha a perversidade. E aqui Jesus fala, acontecerá, Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu, e os destruiu a todos. Acontecerá exatamente assim, no dia em que o Filho do Homem for revelado. O mundo estará de maus a pior. O mundo será condenado, a justiça de Deus cairá sobre toda a humanidade. E aqui, com esse contexto onde um será levado e o outro será deixado, e aquele que estiver focado nas coisas do mundo ficará, enquanto aqueles que estiver focado de fato em Cristo Jesus irá com ele. Jesus inicia essa parábola. E o interessante de Lucas detalhista como ele é, pesquisador, médico, ele já interpreta a parábola antes mesmo de Jesus falar, que é o que fala aqui no versículo 18. E ele fala, então Jesus contou-lhes aos seus discípulos uma parábola. Para que Deus contou essa parábola aos seus discípulos? Para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Com o contexto a qual ele já tinha falado, um contexto de completa injustiça, um contexto de perseguição para com aqueles que pertencem a Cristo, um ensinamento que Jesus já vinha falando, que aqueles que amarem a Cristo Jesus serão odiados por aqueles que estão no mundo. Um exemplo da moça que o pastor contou, que por ir contra o sistema, por ir contra as ideologias, foi perseguida, quase apanhou ali por todos os colegas da escola, e agora estudando em casa,
O mundo não aceita aquilo que a Bíblia fala. O mundo não aceita as coisas perfeitas, alinhadas, conforme Deus criou, para a sua honra e para a sua glória. O mundo não aceita a luz. O mundo que jaz em trevas, o mundo que jaz no maligno, não aceita a presença de Cristo. E muitas vezes nós, como representantes de Cristo neste mundo, o mundo não nos aceita. E em meio a essas perseguições, em meio a este contexto, a qual os discípulos ali continuariam, porque eles continuaram, eles foram perseguidos de fato, eles foram torturados por causa do nome de Cristo. Nós um dia chegaremos, ou os nossos filhos, os nossos netos, ou os cristãos de fato, que amarem a Deus acima de todas as coisas. E em meio a este contexto, Jesus começa a contar com duas figuras, um juiz e uma viúva. O juiz, uma pessoa que faz a justiça na terra, uma pessoa que ouve os casos e decide, e impõe a lei sobre as pessoas, para que as pessoas paguem pelos seus erros. Só que aqui, Jesus ele traz algumas características a respeito desse juiz. No versículo 2, ele disse, em certa cidade havia um juiz, e esse juiz ele não temia a Deus, nem se importava com os homens. Esse juiz ele ia contra os dois principais mandamentos ensinados por Cristo: amar ao Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Esse juiz só olhava para si, para o seu bem-estar, para o seu próprio umbigo. Um juiz completamente arrogante, que só olhava para si. Não respeitava, não temia a Deus, nem ao próximo. Não queria ajudar ao próximo. Em contrapartida, nós vemos no versículo 3, havia também naquela cidade uma viúva, que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe, faz-me justiça contra o meu adversário. A viúva aqui, uma mulher desprovida e indefesa, onde o seu protetor natural, o seu marido, já tinha partido. Uma viúva onde a Bíblia claramente sempre fala que nós temos que cuidar das viúvas, dos órfãos. Nós temos que cuidar, era uma lei em Deuteronômio falando que tinha sim a igreja, o povo de Cristo, tinha que cuidar das viúvas. Nós vemos em Atos também a igreja ali, trazendo os diáconos, elegendo os diáconos para cuidar das viúvas, para cuidar dos órfãos. E nós vemos uma viúva suplicando todos os dias, continuamente se dirigia a esse juiz, suplicando-lhe, faz-me justiça, todos os dias, faz-me justiça contra o meu adversário. E depois nós vemos a resposta completamente egoísta desse juiz. Para essa viúva parar de me encher o saco, para essa viúva parar de me importunar, eu vou fazer a justiça. Eu vou resolver esse problema para ela parar de ficar me pedindo. Uma motivação completamente injusta. E aí nós vemos a comparação de Jesus. Jesus aqui, ele usa da pedagogia do menor para o maior. O juiz, sendo representante da lei, em contrapartida, Deus, trazendo a sua justiça. E ele fala, e o Senhor continuou, ouçam o que o juiz injusto fez. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Um juiz que não conhecia a viúva, um juiz que não se importava com a viúva, um juiz que desprezava a viúva, fez aquilo que ela estava pedindo, incansavelmente, incessantemente. E Jesus traz a contrapartida onde Deus, o conhecedor de tudo, aquele que nos ama, aquele que nos deu a vida, aquele que nos justifica, aquele que por meio do seu Filho Jesus, que foi crucificado e morto, por meio deste ele nos deu livre acesso a ele. Será que ele não fará justiça pelos nossos pedidos? Será que Deus, por quanto nos amou, tanto que ele nos ama, quanto ele nos cuida, será que ele não vai responder às nossas orações? E nós aqui, nós somos comparados à viúva, pessoas indefesas,
pessoas que não têm a quem venha ao nosso favor, mas nós temos um Deus poderoso que nos considera filho dele. A viúva aqui provavelmente não tinha acesso ao juiz, não tinha amigos na corte, nem tinha acesso ali ao tribunal, mas ela ficava ali incessantemente na presença do juiz. Mas nós, que somos filhos, não desconhecidos, mas filhos de Deus, nós temos livre acesso ao nosso Pai. E nós vamos receber sim as respostas pelas nossas orações, pelas nossas súplicas. E o principal ensinamento aqui, o dever que Jesus estava falando aos seus discípulos, está ali para mostrar-lhes que eles deviam, era um dever, é uma ordem dada por Cristo aos seus discípulos e para nós, que nós temos que incessantemente, nós temos que constantemente entrar na presença de Deus pelas orações. E por várias e várias vezes nós vemos vários e vários exemplos na palavra de Deus em relação a isso. O próprio Cristo, Jesus, sabendo que seria tentado, ficou 40 dias na presença de Deus ali, em jejum e em oração, pedindo a Deus, ali tendo um relacionamento íntimo com Ele. Os discípulos de Cristo, nós vemos que eles iam ao tabernáculo, eles iam ao templo todos os dias para orar e estar na presença de Deus. A igreja primitiva, que tinha como principal ali, em Atos 2, 45, fala que eles se dedicavam à oração, se dedicavam à comunhão. Nós temos livre acesso a Deus por meio de Cristo Jesus, por meio do sangue do Cordeiro derramado por nós. Uma viúva que nem conhecia o juiz ficou ali incessantemente pedindo para que Deus fizesse justiça. E nós, às vezes, chegamos na presença de Deus, o nosso Pai eterno, que nos justificou e nos adotou como filho. Chegamos na presença dele como um desconhecido, como se não o conhecêssemos. E ele fala: acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Então Deus, Ele fará justiça sim, mas para aqueles que clamam a Ele de dia e de noite. Assim como a viúva que incessantemente ia na presença do juiz, nós temos que incessantemente estar na presença de Deus, orando, louvando, agradecendo, pedindo a Ele por justiça. Justiça contra este mundo, justiça contra aqueles que se levantam contra nós. Nós temos que chegar até Ele. Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Queridos, o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Os dias de Deus é diferente dos nossos dias. A Bíblia fala que um dia na presença de Deus é como se fosse 1000 anos ou 1000 anos um dia. Mas creia que Deus responderá a sua oração no tempo certo, na hora certa, da forma correta, porque a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Aqui a viúva estava pedindo justiça pelos seus problemas, pelas suas injustiças que vinham contra ela. Às vezes nós chegamos a Deus e pedimos coisas, mas percebemos que aquilo não é o bom que Ele quer para nós. Nós percebemos que aquilo não é a vontade dEle para as nossas vidas. E Deus, Ele responde, Deus tira, Deus fecha as portas, Deus abre outras melhores para nós. Porque quando a viúva, ela tinha a certeza que este juiz podia responder à sua justiça, podia ir contra o seu adversário. Ela tinha certeza disso. Por isso que ela ia incessantemente na sua presença. E nós temos que ter a certeza, a convicção, a fé que o nosso Deus, Ele é muito maior e muito melhor do que qualquer juiz deste mundo. E Ele virá a nosso favor, porque Ele é o nosso Pai, porque Ele nos ama, porque Ele está conosco, Ele está vendo tudo o que está acontecendo à sua volta. Espera, tenha paciência. E aqui nós vemos, Ele lhes fará justiça e depressa, contudo,
Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Será que nós, clamando a Deus e não recebendo a resposta, nós clamando a Deus e para nós, que não estamos tão próximos a Ele, mas tentando chegar até Ele, não estamos tão sensíveis às suas respostas, às vezes nós não encontramos as suas respostas e o que nós fazemos em relação a isso é a nossa fé esfria. A nossa fé diminui, porque parece que Deus não me ouve, parece que Deus não está perto de mim. E aqui, o contexto que Jesus estava falando sobre o fim dos tempos, sobre os tempos de Noé e de Ló, que será pior quando chegar o tempo que ele voltar. E quando ele voltar, uma característica será a fé fraca, a fé fria. Pessoas que não estarão na presença de Deus. O fim dos tempos será marcado pelo esfriamento da fé, a apostasia. Meu avô, ele sempre falava nas suas pregações, falando sobre esse assunto, sobre a apostasia. E a apostasia não é sobre uma igreja vazia, as igrejas de Cristo vazias, mas sim igrejas cheias, mas com os corações vazios. Corações que não têm fé em Cristo, corações que não esperam a resposta de Cristo, mas pessoas que acham que a sua própria justiça é maior e melhor que a justiça de Deus. E nós vemos isso na continuação da parábola. Há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou essa segunda parábola. Há aquelas pessoas que estavam ouvindo ali à sua volta. Jesus estava falando que eles deveriam orar incessantemente e nunca desanimar. Através da oração, você se animar na presença de Cristo. E a Bíblia fala claramente que quando nós entregamos nossas ansiedades, quando nós entregamos o nosso coração na presença de Deus, a paz dele, que excede todo entendimento humano, guarda o nosso coração e a nossa mente. Mas quando nós chegamos à sua presença da maneira correta, aqui nós temos também duas pessoas sendo representadas nessa segunda parábola. Jesus ali contou-lhes essa parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu ali, um homem de Deus, por assim dizer, a elite da religiosidade da época, um conhecedor das leis e das escrituras, aquele que interpretava as leis e vinha contra o povo de Deus com o peso das escrituras, que eles deveriam ali obedecer ao pé da letra. Pessoas rigorosas no cumprimento e nas ordenanças religiosas. E o formalismo, eles eram a essência da religião ali. Eles eram a elite. Em contrapartida, o segundo personagem aqui é o publicano, um traidor, um cobrador de impostos, um judeu que traiu os seus para trabalhar para os romanos, para pegar o dinheiro deles e entregar aos romanos. E muitos ali, muitos publicanos, tirava mais ainda daquele povo para se enriquecer. Zaqueu, um exemplo, que roubou muito por ser um publicano e depois devolveu tudo que ele tinha roubado. Então os publicanos ali, eles eram detestáveis, eles eram odiados pelos judeus. E Jesus, usando um fariseu, a elite da religião, e um publicano, um odiado pelo seu povo. 2 extremos. E ali ele vem com a oração do publicano. O fariseu, com a sua postura na presença de Deus, uma postura altiva, uma postura orgulhosa, em pé na presença de Deus. Ele orava no seu íntimo dizendo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens. A sua oração não era em louvor,
não era engrandecendo o nome de Deus, não era ali pedindo perdão pelos seus pecados, mas a sua oração era uma oração orgulhosa, a sua oração era uma oração que queria louvores a si mesmo, porque ele dizia: Deus, obrigado porque eu não sou igual às pessoas, obrigado porque eu sou bom, eu não sou como os ladrões, eu não sou como adúlteros, nem mesmo como este publicano que está aqui. Um homem que estava se comparando com os outros, um homem que chegou na presença de Deus com uma atitude completamente altiva, orgulhosa, se achando que tinha o direito de estar ali, porque ele era bom. Em contrapartida, o publicano, e aqui às vezes imaginando essa cena, a gente pode imaginar ali o fariseu em pé, andando assim pela igreja, no púlpito ali, levantando a mão, batendo no peito, clamando, querendo chamar toda a atenção para si, porque os fariseus faziam isso na época. Jesus, quando fala sobre o jejum, e fala que os fariseus, a atitude dos fariseus, eles quando iam fazer jejum, eles se vestiam com a pior roupa, com panos de saco, colocavam cinzas na cabeça, se sujavam, e andava por toda a cidade gemendo, mostrando que estavam morrendo de fome, porque estavam em jejum. E a motivação do coração deles era o aplauso. Eles queriam mostrar para as pessoas o que eles estavam fazendo, porque eles queriam um aplauso. Não para Deus, mas sim para eles. Para as pessoas olharem e falar: olha como este homem é espiritual, fazendo jejum. E Jesus, ele vem contra isso falando: quando você jejuar, coloque a melhor roupa que você tem, se limpe, mostre que você não está fazendo nada, porque o jejum é algo entre você e Deus, e somente entre vocês dois. E o jejum é para que sua carne enfraqueça, para que o Espírito Santo de Deus fortaleça ainda mais a sua vida, para você vencer o pecado, para você ir contra as tentações. Da mesma forma, aqui na oração, provavelmente o fariseu estava ali querendo chamar a atenção, usando palavras bonitas. E o publicano, lá atrás, escondido, lá no fundo, ajoelhado, nós vemos a postura do publicano, mas o publicano ficou distante. Ele nem ousava olhar para o céu, porque ele sabia da sua condição na presença de Deus. Ele sabia do quão pequeno, do quão insignificante ele era na presença de Deus. Ele sabia o que ele merecia, a ira de Deus sobre ele. Então ele ficava ali de joelhos, prostrados na presença de Deus, mostrando total humilhação na presença de Deus. E pedindo, batendo no peito: tem misericórdia de mim, porque eu sou o pecador. Aqui nós temos duas orações, duas pessoas, duas atitudes completamente inversas. A elite contra o odiado, o orgulhoso contra o humilhado. O fariseu cantando vantagem: eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo quanto eu tenho. Queridos, uma vida de religiosidade não vale nada na presença de Deus. Qual é a motivação do seu coração? Se você está aqui, se você ora, se ajoelha, chora, na hora do louvor, levanta suas mãos, ora, fala tudo na presença de Deus, com palavras maravilhosas, para mostrar que a sua eloquência, para mostrar que você sabe orar, mas o seu coração, como os fariseus, é um sepulcro caiado, que Jesus compara a eles, víboras, que por fora são maravilhosos, mas por dentro são podres. A motivação do nosso coração, qual é de estar aqui? É para nos humilhar na presença de Deus, para exaltar a Deus e exclusivamente a Ele, para louvar e engrandecer o seu nome, ou para eu ser adorado, para as pessoas olharem para mim, eu sou o centro do culto. Qual é a motivação do nosso coração?
A motivação do fariseu era assim: chamar a atenção das pessoas e mostrar o quanto era bom. E por ser bom, ele merecia a resposta de Deus. E do publicano ele viu quão mal ele era e o quanto ele precisava da misericórdia de Deus e do perdão de Deus, porque ele sabia o quão podre era o seu coração. Eu lhes digo que, versículo 14, este homem, o publicano, que se humilhou na presença de Deus, o publicano que exaltou a Deus pela sua humilhação, este foi justificado. Este foi para casa, justo na presença de Deus, com os pecados perdoados, com o seu coração purificado. E o fariseu, ele foi para casa como se nada tivesse acontecido, com o coração ainda podre, se achando alguma coisa. Queridos, aqui, Deus nos ensina duas coisas em relação à oração. O nosso dever em relação à oração é estar na presença de Deus continuamente. Assim como a viúva na presença do juiz, indo na presença dele todos os dias, constantemente, estando na presença de Deus, um relacionamento íntimo com Deus, porque Ele responderá às nossas orações. E a forma que eu tenho que estar na presença de Deus é de uma forma humilhada, é de fato, com toda a coragem, por eu estar na presença do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, tendo livre acesso a Ele, mas não por isso chegar como sendo alguém merecedor, mas humilhado, com os joelhos dobrados, pedindo perdão, batendo no peito, reconhecendo quem eu sou, da onde Ele me tirou e para onde eu vou, ali, pedindo a Ele misericórdia. Quem nós somos, queridos, aqui? Será que nós estamos entrando na presença de Deus como fariseu? Olha, Deus, como eu sou bom. Leio minha Bíblia, falo de Jesus. Olha como eu sou bom. Ou como fariseu, ou como publicano. Ali, quebrantado e contrito na presença de Deus. Eu não sei como é a sua vida. Eu não sei como é o seu dia a dia. Mas a Bíblia nos ordena a estar na presença de Deus continuamente, todos os dias, nos humilhando, para que Ele se exalte, porque o final aqui Deus, Ele fala, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Mas tudo isso no tempo de Deus, na hora em que Deus querer colocar ali a sua vontade, porque a vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável. Qual é a motivação do seu coração de estar aqui hoje? Você está aqui para amar, adorar e exaltar a Deus acima de qualquer coisa? Ou está aqui porque está acostumado, porque já é uma rotina de todo domingo estar aqui? Não presta atenção nas músicas, não presta atenção na palavra, mas está aqui para mostrar que é crente. Deus, Ele não olha para o que você faz aqui. Deus olha para o seu coração. E quando nós de fato estamos na presença de Deus continuamente, nós estamos demonstrando quem Ele é para as pessoas do mundo, para as pessoas aqui dentro. Nós somos arautos de Deus. Nós somos mensageiros de Deus. Mensageiros humilhados e contritos na sua presença. Ferramentas prontas, afiadas para ser usadas da forma que Deus quer. Mas Deus quer que eu sofra? Quem sabe? Pessoas, missionários estão sofrendo perseguições. Estão sendo torturados. Mas a Bíblia fala claramente que o próprio Deus fortalece aquelas pessoas para continuar em pé. E quando a perseguição chegar aqui, será que eu vou continuar buscando a Deus? Ou, se eu penso em mim, se eu sou orgulhoso, se a motivação do meu coração é uma motivação mundana, eu sou o primeiro a desistir, a negar a Deus, para manter a minha vida intacta.
quem nós somos na presença de Deus. Abaixe a sua cabeça, tenha um tempo de oração. Se humilhe na presença de Deus. Queridos, nós não somos nada na presença de Deus. Mas Ele nos amou tanto, que por meio do seu Filho Jesus, nós temos livre acesso a Ele. Santo Deus, nós estamos aqui clamando ao Senhor. Tenha misericórdia de nós, Pai. Deus, que o Senhor aqui aceite hoje os nossos louvores, a nossa adoração, não porque merecemos, mas porque o Teu Filho Jesus morreu numa cruz por nós. E nós estamos aqui para adorar, louvar e exaltar o Seu nome. Deus, nós aqui somos pecadores, nós não merecemos estar na Tua presença. Perdoe os nossos pecados, purifica os nossos corações, e que possamos, Pai, continuamente, incessantemente estar na Tua presença, adorando, exaltando, orando, nos relacionando intimamente com o Senhor. Deus, que possamos de fato sermos amigos, que possamos ter um relacionamento íntimo, como pai e filho, porque o Senhor nos adotou como filhos. Que possamos, Pai, ter um relacionamento de intimidade com o Senhor, através das orações. Deus, não permita que a nossa fé esfrie, que as nossas orações parem. Não permita que chegue a isso, Pai, mas enche os nossos corações com o Teu Espírito Santo. Nos ajuda, Pai, a nos aproximarmos mais e mais do Senhor. Pai, nos ajuda a negar o nosso próprio eu, a negar os nossos prazeres, Pai, estar na Tua presença. Que possamos, Pai, que o Senhor coloque as motivações corretas no nosso coração para estarmos aqui, na Tua casa, na Tua presença. Purifica os nossos corações, Pai. E que possamos de fato ser pessoas cristãs que oram a Ti, que têm um relacionamento íntimo com o Senhor por meio da oração, da busca por saber mais quem o Senhor é por meio da Tua palavra. E que possamos, em meio a este mundo, brilhar a Tua luz, mesmo em meio à perseguição, que possamos estar prontos para responder a quem nos perguntar a razão da fé que nós temos. Mas para as pessoas perguntarem para nós, nós temos que exercer essa fé, nós temos que demonstrar essa fé às pessoas, por meio de palavras, por meio de atitudes, mostrando de fato quem o Senhor é neste mundo. Deus, purifica os nossos corações, nos encha com o Teu Espírito Santo, e que possamos de fato entrar na Tua presença, nos encontrarmos com o Senhor todos os dias da nossa vida, até que o Senhor venha e de fato estaremos face a face com o Senhor. Deus, muito obrigado pelo que o Senhor tem feito, e é em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém.